Ei, agora foi. Tchau, Tassi. Deixa eu desligar. Boa noite. Estão me ouvindo, será? Tem que dar um ok. Ricardo, Dani, Vera. Alguém me dá um ok para ver se estão me ouvindo? Será que estão? Deixa eu ver aqui. Só vou fazer um teste, gente. Testando. Está me ouvindo? Ah, muito bem. Obrigada, Dani. Então, boa noite a todos. Aham, tudo ok. Obrigada. Com participação especial. Então tá, gente. Aos que estão chegando, aos que estão aqui em Sampa, só para vocês terem ciência, essa live... Opa, a Vera está ouvindo. Obrigada, Vera. Então, essa live, na verdade, ela está sendo direcionada para os alunos da Unify, de São João da Boa Vista. E eu tenho uns amigos por lá, mas eu não conheço a cidade, espero em breve poder conhecer. Mas enquanto o pessoal não assiste agora ao vivo, né, pode assistir depois, essa live vai estar gravada. O pessoal de São Paulo, ou seja, de onde for, super bem-vindos, tá bom? Então, deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Rest, eu brinco que quem tem sobrenome, assim, difícil, tem que soletrar, saber soletrar desde pequenininho, né? Então, é HSHT, tá? Então, dá para me achar no Face, Alessandra HSHT, dá para achar no Insta, que é Alessandra H09, e demais contatos, quem quiser depois, a Tassiane, que me ajuda aqui, da Unify, ela passa para vocês, para quem cadastrou, tá bom? E, assim como o meu idioma, né, o meu sobrenome alemão é difícil, eu diria para vocês que aprender CNV também não é uma tarefa tão simples. Não intelectualmente, que ela é fácil de entender aqui, com a cabeça, né? Mas por conta dos nossos automatismos, é algo que necessita de muita prática. Então, eu costumo brincar que aprender, vivenciar CNV é realmente construir um novo idioma, tá? Não sei se tão difícil quanto o alemão, mas é uma linguagem do coração que ela exige bastante prática. Então, eu gosto muito de fazer workshop, porque tem bastantes exercícios, tem jogos que nos ajudam. Opa, Vinícius, Rosinelli, boa tarde ou boa noite, né? Já são 6h36. Bem-vindos à nossa sala aqui ao vivo. Então, tem bastantes exercícios que são muito legais de serem feitos em dupla, em trio, em grupos pequenos, grandes, e tudo para tentar se conectar com os seus sentimentos e com as suas necessidades. Boa noite, Meire, bem-vindo. Estamos só começando aqui, tá bom? Falando aqui do nosso CNV. Só que hoje não é um workshop, é uma palestra online, algo novo para mim. Eu estou acostumada a mexer, a falar com vocês assim, agora eu tenho que ficar olhando esse chat aqui, mas é bem bacana também, a gente sempre tem a primeira vez, a gente vai aprendendo juntos, né? Alguém já conhece algo de CNV? Deixa eu ler aqui vocês. Já ouviu falar em CNV? Vou ver se alguém responde aqui para mim. Já leu algum livro? Depois vocês podem olhar no e-mail de vocês, a Tassiane pode passar. Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais, do Marshall Rosenberg. Ok? Então, tem uma turminha aí que já ouviu falar, outros que ainda não. E eu espero que vocês saiam dessa live sabendo do que se trata, o porquê da CNV está relacionado com a empatia. Eu vou trazer para vocês também, conforme combinado, os 4 passos da CNV, mas o que de fato é importante é que quando eu me proponho a falar de uma comunicação, de um ponto de vista, de uma referência positiva,
eu tenho que observar as transformações que ocorrem em mim e no outro. E é muito bacana isso. Aí você fala assim, nossa, Alessandra, mas assim, é algo mágico, é transformador? Mágica não existe, né? Não se tem um resultado fazendo as mesmas coisas. Então, é uma proposta de comunicação. Opa, tem mais gente aqui. Boa noite. É uma proposta de comunicação com uma linguagem pautada na empatia, pautada no coração, e é um processo que inicia primeiro na gente e depois no social, né? Então, como uma frase que eu não sei se foi dessa forma dita por Mahatma Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu estava pesquisando e aprendi que isso é uma paráfrase. Pois é, me corrijam quem tiver aí, quem entende de português. É quando se tem um texto, uma frase, a gente muda algumas palavras, mas o significado continua, a ideia central ela se mantém, né? Então, tenha sido dito dessa forma ou não, sejamos todos a mudança que queremos ver no mundo, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês como que a CNV ela chegou para mim, tá? Porque ela chegou mediante uma palestra, né? Uma palestra ao vivo, não online, mas é bacana que depois várias pessoas aí têm acesso. E se eu conseguir plantar uma sementinha num terreno fértil, aí eu já vou estar feliz. E então, foi alguns anos atrás, eu não sei se precisasse, foi, sei lá, 2012 ou um pouco antes disso, no colégio onde as minhas filhas estudaram, teve um convite para uma palestra. Quem foi o facilitador foi o Sven Polish, para vocês verem que essa turma de CNV tem todo um sobrenome estranho, né? Mas, enfim, ele é uma pessoa que eu conheço pouco pessoalmente, mas acompanho o trabalho dele e da Carol. E assim, é um tema que ressoou muito em mim. Você imagina, você vai assistir uma palestra, como vocês estão assistindo a minha, e vocês percebem, então, a pessoa ficar falando que existe uma forma de comunicação capaz de criar uma ponte, tá? Uma ponte entre pessoas com pensamentos totalmente divergentes, ou até que estejam brigando, em lados opostos, tá? E por que a gente consegue criar essa ponte? Porque a CNV, ela tem um olhar para aquilo que está por detrás do comportamento agressivo ou ostensivo. Aí você fala, uau, é possível? É possível. Aí você continua se interessando pela palestra e a pessoa fala assim, olha, por meio do uso do CNV, você vai melhorar os seus relacionamentos, vai ter uma qualidade de relacionamentos, assim, melhores. Você não vai se interessar? Eu me interessei, né? Então, você imagina, eu acredito que vocês conheçam alguém assim, alguém que não fala, né? Acontece alguma coisa, não fala, não quer entrar em embate, não quer... Alguém conhece alguém desse jeito? Né? Eu brinco, vou denunciar a idade aqui, mas esse brinquedo ainda tem, tá nas prateleiras. O Pula Pirata, né? O Pula Pirata, o que é? Vocês lembram dele? Então, você tem um barrilzinho, e aí os jogadores recebem espadinhas de cores distintas. Eu vou lá com a minha espadinha vermelha, puf, põe no buraquinho, aí vai lá, Vinícius põe amarelo, Meire põe verde, Dani coloca azul. Uma hora, o que acontece? O pirata, puf, pula, né? E por que pula? Quem que deu a espadinha lá certa para o pirata pular? Será que foi aquela espadinha? Será que foi aquele acontecimento, aquela fala? Provavelmente não, né? O pirata já devia estar bem machucado, bem ferido, né? Com as suas necessidades, assim, em péssimo estado, e com um monte de sentimentos guardados, e foi uma palavrinha, foi aquela gotinha, puf, ele pulou. Então, acredito que todos nós conhecemos pessoas assim. E tem outras, que é mais o meu perfil, que é aquela que escuta, né, puf, já rebate, né, não dá nem tempo de chegar, e já rebate. Então, assim, nem tanto guardar para si mesmo, nem tanto explodir, né?
Então, todos nós estamos em caminho, aí num caminho de autoconhecimento, de autoeducação, e acredito que se vocês estão interessados pelo tema de CNV, é que vocês querem melhorar a condição dos relacionamentos de vocês também, né? Então, vamos lá. A CNV, ela promove, ela convida, na verdade, a gente a entrar em contato com os nossos sentimentos, tá? Agora eu vou pedir para vocês, pensem aí ou coloca no chat para mim. Vocês conseguem encher 2 mãos falando de sentimentos? 5 sentimentos. Quem me cita sentimentos aí? Põe para mim. Eu vou começar. Eu posso falar alegria, né? Raiva, amor, raiva já foi, tristeza, estamos em 5 mais ou menos, tem mais? Quero ver se a gente consegue completar 10. Tristeza, saudade, medo, ótimo. Gente, tem um baralho que ele é muito bacana, eu uso ele nos workshops, é um jogo, não é propaganda, né, mas ele é bem bacana, chama Jogo Gro, é esse aqui. Só para vocês entenderem de onde vem esse Grok, que eu achei bem legal, é de um livro chamado Um Estranho numa Terra Estranha, que conta a história de um marciano que vem à Terra entender nosso mundo, e ele sempre usa essa palavra Grok, que significa beber, e beber no sentido de conhecer profundamente, né? Esse jogo, ele é composto dessa maravilha aqui, ó, um baralho de sentimentos. Gente, tem mais de 70 sentimentos aqui, vocês não vão ver, né? Indignado, surpreso, frustrado, decepcionado, insegura, sozinha, chateada, deprimida, triste, energética, entediada, envergonhada, esperançoso, indiferente, grato, inspirado. Gente, é muitos sentimentos. Eu sou da opinião que nós deveríamos ter no colégio aula de sentimentos. Primeiro, para a gente aprender a se conectar com eles. E também aumentar o nosso repertório. E a partir do momento que a gente valida o que a gente sente, nomeia o que sente, percebe as necessidades que estão por detrás, a gente consegue se expressar melhor. Vocês concordam comigo? Então, eu acredito que seria bom ter uma disciplina dessa no colégio, né? A gente só ia ter a ganhar. Então, assim, não tem mágica. É um processo de autoconhecimento, de autoeducação, e eu diria que é libertador, porque você pode ser quem você é, né? Não se trata de se tornar um ser mais iluminado, né? Não se trata de se tornar, não vou sentir mais nada. Muito pelo contrário. Aprender quando criança a expressar o que está sentindo seria ótimo. Pois é, mas vamos cuidar da criança interna e aprender agora mesmo, né? Aprender a nomear o que a gente sente e validar o que a gente sente, pessoal. Então, não se trata de não sentir coisas que aparentemente são ditas que são ruins, né? Muito pelo contrário, a gente precisa validar, tá? A partir do momento que a gente valida, eu me respeito e passo também a ter a condição de respeitar o outro, ok? Para ficar um pouquinho mais palpável para vocês, vamos para um exemplo, né? Raiva, né? Raiva, rancor, é uma coisa aí que a gente aprende que é ruim, né? Eu posso dizer para você que raiva é um grande indicador. Os sentimentos, de forma geral, são grandes indicadores de que algo foi atendido ou algo não foi atendido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui comum para quem faz algum tipo de curso e tem que fazer um trabalho em grupo. Quem já passou por uma situação dessa, né? Então, supondo que eu tenha agendado um trabalho na minha casa com mais 2 pessoas. E aí, uma pessoa chegou às 15 no horário combinado, a outra era 15h20, 15h30, e necas, de repente chega um ser de luz, né? Quando eu falo ser de luz, vocês já estão imaginando que eu esteja com o quê? Com raiva, né? Eu estou chamando de ser de luz. Caramba, esse ser de luz não avisou, a gente já está aqui meia hora plantado, começamos a fazer o trabalho sem esse ser.
Estou com raiva, né? Agora, vamos pegar, sem julgamento, sem dizer que é um ser de luz, sem dizer que a pessoa só atrasa, não está nem aí para mim, etc., que são todos os julgamentos, eu vou relatar o fato para vocês. Fato é que às 15 horas nós marcamos, eu marquei com duas pessoas, duas colegas de faculdade, sei lá, para fazer um trabalho. E deu o horário, chegou apenas uma, apresentada, e passou do horário, 15h40, mais ou menos, chegou a minha outra colega, tá? Eu falei, caramba, né? Isso são horas. Então, para por aí. Qual é o meu sentimento? Raiva, né? Quais são os meus julgamentos? Eu já falei do lado, né? Eu falei do ser de luz. A pessoa não tá nem aí, na é verdade? Agora, se eu pego esse baralhinho aqui, de necessidades, eu senti raiva, certo? E eu estou dizendo que raiva é um indicador de alguma necessidade que não foi atendida. Qual necessidade que não foi atendida? O que vocês me dizem aí? O que vocês acham que aconteceu nesse exemplo corriqueiro para alguém que já passou por uma situação dessa aí, estudando, né? Ó, eu vou falar aqui para vocês. Será que a minha necessidade era ter um pouco mais de paciência, né? O João está colocando falta de paciência. Eu fui impaciente, esperei 40 minutos, o ser chegou, o ser não chegou. Eu precisava, a minha necessidade era responsabilidade, era qual? Valorização, reconhecimento, né? Pode ser. Então, eu senti raiva, porque a minha necessidade de consideração não foi atendida. E por isso eu fiquei impaciente. Um outro sentimento também. Uma sensação de injustiça, porque eu me programei, outra pessoa não e tal. Agora, como seria uma forma CNV de eu falar isso para a pessoa, né? Falar, então, Antônia, a gente marcou às 15 horas, eu não sei se aconteceu alguma coisa ou não aconteceu, você não avisou, né? Para mim é muito importante os acordos serem cumpridos, chegar no horário, né? Porque às vezes a gente tem outros compromissos, seria importante para mim. Aconteceu alguma coisa? Aí a pessoa fala assim, não aconteceu nada, eu só não me programei direito, cheguei atrasado e tal. Então, para você é importante fazer esse trabalho com a gente? A pessoa pode dizer que não. Não estou nem aí, eu prefiro ir que você desse a minha parte e eu ia fazer em casa, não precisaria nem vir até aqui. Beleza, né? Eu não ia me estressar, a pessoa não precisaria vir na minha casa e a parte do trabalho dela estaria ali com ela, né? Seria uma coisa possível ser feita, mas não eu guardar isso, não olhar mais para a cara da menina, da Antônia, que talvez seja ótimo eu sair com ela, mas para fazer trabalho não, né? Enfim, é uma outra forma de conversar, tá? Bom, vamos seguindo aí. Quando eu ouvi o Sven trazer esse tema de CNV, isso ressoou de uma forma muito positiva. E eu comecei a ir atrás do assunto, e como eu disse para vocês, é uma prática, né? Então, você tem blogs que você pode seguir com diálogos, você tem cursos, você tem formas, leituras, né? Para ir atrás desse tema. E ele é uma vivência. Então, eu comecei a aprender sobre isso, a praticar na minha vida pessoal, não que eu consiga, gente, não é sempre, né? Eu também sou uma pessoa mais colérica, dou os meus gritos, quem me conhece foi pertinho, assim, mais pertinho que sabe. Mas, para mim, é um norte, é uma forma de eu me conectar comigo, saber o que está acontecendo comigo e tentar conversar com a pessoa e ouvir, tentar ouvir o outro lado da moeda também, tá? Então, eu sou psicóloga clínica, né? Além de facilitadora, workshop, etc., eu tenho as pessoas que eu atendo e eu procuro levar a CNV também para essas pessoas.
Então, tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional, seja nos workshops em empresa, em escola, gente, né, para você conseguir tocar os professores, para sair de uma autoridade autoritária para uma autoridade amorosa, certo? Diminuição de bullying. Gente, tem muitas formas de se praticar a CNV. E, afinal de contas, né, quem que criou aqui? Marshall Rosenberg. Ele foi um homem, ele faleceu em 2015, com 80 anos, e um homem muito espirituoso. Eu sempre indico as pessoas assistirem a um vídeo chamado Diálogo da Girafa com o Chacal. Põe no Google lá, procura. São uns 4 minutinhos, tem traduzido, para quem não dominar o inglês. E vocês vão entender por que eu gosto, ele é bem bacana. E o Marshall, ele cresceu num ambiente de muita segregação social e segregação racial, tá? Épocas que tinha que ficar trancafiado em casa, em Detroit, ao mesmo tempo que tinha um membro da família que requeriam uma atenção especial, então ele convivia com pessoas com um grau de compaixão grande, ao mesmo tempo com toda aquela violência que permeava a vida dele. E ele tinha uma questão, o que é o amor? Né? Se todos têm uma natureza compassiva, e ele acreditava que era da natureza humana o sentimento de compaixão, o que faz que essa pessoa, o que acontece para essa pessoa se distanciar dessa natureza? Não ter mais essa referência. E ele trabalhava como orientador educacional em escola, em universidade, numa época que começou a ter mais inclusão, mas imagina, segregação racial intensa, né? Uma época de transição, e começou a fazer alguns estudos de psicologia comparada, de estudos religiosos comparados também, tá? E foi criando uma prática que hoje a gente conhece como CNV, na década de 60. Em 84, ele fundou o Center for Nonviolent Communication, que se transformou numa grande organização internacional em mais de 65 países. A gente tem em Brasília, olha só, em Brasília, um instituto de CNV. No Brasil, tem vários facilitadores, né, mediadores, que estão capacitados a ministrar os cursos, workshops de CNV. Me parece, me corrijam se eu não souber, assistindo esse vídeo depois, que a certificação só é dada mesmo lá na Califórnia, no Center for Nonviolent Communication, tá? Mas uma questão que é muito importante é a questão da intelectualização. Você aprender CNV de forma intelectual, racional, a gente corre o risco de utilizar CNV como uma técnica de venda, tá? E não se trata disso. É lógico que a ferramenta a gente utiliza como quer, na verdade. Então, por exemplo, eu não como carne, pois é, e eu tenho um martelinho daqueles de carne, um batedor de carne, que eu uso para pregar pregos para a infelicidade das minhas filhas na minha casa. Né? Então, assim, nós temos um instrumento que é para amaciar a carne e eu faço um outro uso. Da mesma forma, né, engraçadinha, eu posso utilizar a CNV como algo formal, totalmente racional, intelectualizado, e não estar praticando a CNV. Né? Porque praticar CNV significa entrar em contato com sentimentos, significa colocar a carinha a tapa, ser corajoso, né? Ser vulnerável. E não é sempre que a gente está disposto a isso. Por isso, exercitar. Porque também, além do automatismo, nós temos aí várias cascas, né? Vários papéis. E então é importante essa conexão, primeiro com a gente, depois com o próximo.
E hoje a gente tem a CNV aplicada tanto em mediação de conflitos, em reconciliação, em tratamentos dos mais diversos, desde de traumas, de dependência. Nós temos a CNV entrando na gestão pública, no nosso judiciário, tem gente dando curso lá, reumanizando setores, tá? Nas escolas, com os nossos jovens, com né, a questão do bullying, da questão do autoritarismo, nas empresas de forma geral, tá? O que a gente percebe muito nas empresas é a questão do engajamento. O índice de engajamento, às vezes, é bem baixinho, né? Então, nós temos uma rotatividade grande de funcionários, vocês têm faltas, né? Vou faltar hoje, não tem comprometimento, entendam o engajamento como comprometimento, tá? A pessoa não se sente reconhecida, não se sente ouvida pelos líderes, o líder acha que o funcionário não tem comprometimento também, e aí vira uma bola de neve, tá? Então, a gente pode utilizar o CNV na vida, em todas as relações, porque, na verdade, aonde você for, você pode ir com esse olhar mais compassivo, beleza? Agora, vamos lá. A gente está falando aqui de comunicação não violenta. Quando a gente fala em comunicação, eu estou supondo que tenham duas pessoas, certo? Alguém que fala, né? E alguém que ouve. Na verdade? E no meio do caminho, gente, entre a palavra que é dita e a palavra que é escutada, acontece um monte de coisa. Vocês concordam comigo? Quem já brincou aqui de telefone sem fio vai entender. E olha que a gente só está falando de uma palavra, não colocou nem sentimento no meio, né? Isso aí, sim, pois é, telefone sem fio. A gente começa com uma palavra X e ela chega de outro jeito na outra ponta. Por quê? Eu costumo brincar que existe assim, um culpado, né? Da brincadeira não dá certo. O nome do culpado é culpa mesmo. Por que é culpa? Porque alguém não ouviu direito, alguém não prestou atenção, alguém passou de qualquer jeito, não ligou muito para a brincadeira, não? Brincadeira é assim mesmo. Agora, falando sério, nas nossas relações, a vitimização e a culpa, elas podem ser grandes bloqueadores para uma comunicação compassiva. Vocês concordam comigo? Porque se eu já me sinto culpado, se eu já me sinto mal, eu não vou me colocar direito, se eu tenho essa tendência. Ao mesmo tempo, se eu quero culpar sempre os outros e não me responsabilizar ou culpabilizar um terceiro, alguém, a empresa. Não existe uma pessoa, é o sujeito indeterminado, né? Então, voltando aqui, entre aquele que transmite, né, e aquele que recebe, são dois mundos. Vocês concordam comigo? Então, assim, matemática também ajuda na vida. Vocês lembram daquela aula do elemento A com o elemento B? Então, imagina você com a sua educação, com a sua cultura, com as suas experiências, com seus traumas, né? Tudo que já aconteceu com sua história de vida, encontrou a estrelinha B, o elemento B, né? Também, ele está correto. Aprendeu de um jeito, com a cultura dele, na educação que ele teve, as experiências da vida dele, e encontrou você. São dois mundos distintos. Concordam comigo? E aí, o que acontece? Tem a intersecção. Elemento A, elemento B, não tem aquela, era união e intersecção? Ups, não sei como fazer isso aqui no vídeo. É isso, alguém me corrige, né? Então, assim, para ter esse elemento de intersecção, a gente está falando de um campo, de um encontro. Agora, como que eu vou encontrar o outro se eu estou cheia dos meus pontos de vista, se eu estou cheia dos meus pensamentos? Eu não consigo ouvir o outro se eu não me esvaziar. Eu costumo dizer que a gente precisa adormecer para ouvir o outro, senão o negócio complica, não é verdade?
E achei uma frase que eu gostei, que é necessário abrir mão, desintegrar o velho cárcere do ponto de vista, para irmos ao encontro do outro. Gente, eu achei isso fantástico. Quando a gente tem pontos de vista semelhantes, né, é mais fácil, às vezes fala assim, é mais fácil estar conectado, ter encontros, abrir um campo de conversa com uma pessoa que eu simpatizo, ou com uma ideia simpatizante. Vocês concordam comigo? Talvez seja mais simples, né? Não me dá trabalho, não dá nenhum embate, é gostoso, né? A pessoa tá lá. E a pessoa que eu não me simpatizo, ou seja, que antipatizo, né? Eu nem deixo ela falar. Putz, lá vem ela. Às vezes é energia, né? Nem conheço o ser de luz. Às vezes o ponto de vista dela é totalmente oposto ao meu. Então eu já julgo ela pelo ponto de vista, né? Se votou assim, votou assado, ela é assim ou assado. Gente, nós somos muito além disso. Vocês concordam comigo? Agora, a ponte para o encontro não é nem a simpatia e nem a antipatia. Qual é a palavra-chave do CNV, que eu já falei para vocês? Quem vai escrever aí para mim? Estou esperando. Alguém vai se colocar? Ou já sumiram aqui do nosso chat? Não é simpatia e não é antipatia. Qual é a palavra? Muito bem. Empatia. É isso aí. Se tivesse no workshop, você ia ganhar um bombom, tá? Então, a empatia, ela é uma ponte entre dois universos, certo? Um campo onde eu reconheço a minha humanidade e reconheço a humanidade do outro. Eu procurei aqui no dicionário, vou ler para vocês. Habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa, compreensão de sentimentos, desejos, ideias e ações de outrem, capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação, etc. Isso é o nosso dicionário dizendo, né? As pesquisas indicam que não existe um lugar certo no cérebro, né? Hoje não se tem mais essa visão de que as coisas acontecem num ponto específico do cérebro. Existem algumas regiões, né, incluindo o córtex pré-frontal e outras, que numa ressonância magnética é possível ver a atuação desses centros quando se tem empatia. Várias pesquisas, né, de neuropsicólogos, neurologistas. Então, você mostra a imagem, a pessoa sente empatia por aquela imagem, ou sente uma compaixão, a gente pode falar disso um pouquinho, tá? E vai clareando lá, apontando os centros no cérebro dessa localização. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: todos nós, né, exceto, hoje se fala em psicopatia, né, em alguns graus de autismo, mas já há controvérsias, já há outros estudos, tá? Mas, assim, de forma geral, nós somos, assim, capacitados para sentirmos empatia. Ocorre é que, muitas vezes, nós somos submetidos a situações de estresse muito grande, a histórias de vida muito complexas, enfim, que o seu grauzinho de empatia ali, ele diminui. Então, embora estudos já demonstrem, crianças pequenas, 2, 3 anos, têm condição de sentir empatia pelo próximo, né, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente, ao mesmo tempo que a gente tem essa condição, tem pessoas que estão distanciadas dessa forma de compreender, de se colocar no mundo de forma empática. Escuta empática, então, nem pensar, né? Só que isso pode ser desenvolvido, tá? Com práticas sociais, com a preocupação do próximo. E tem um autor que também tem um nome, né? Roman Krishnerik, não sei se é assim que pronuncia,
Ele escreveu o livro O Poder da Empatia. Esse povo sem viver empatia, como eu falei, tudo sobrenome estranho. Ele cita hábitos, 6, 7 hábitos, não sei, para o desenvolvimento da empatia. Entre eles, cultivar a curiosidade sobre estranhos. Ah, que legal. Leitura, livros, assim, cultivar esse hábito sobre algo que é estranho a você. Um desafio, desafiar preconceitos tentando achar pontos comuns, tá? É uma outra coisa que ele coloca. Testar a vida de outra pessoa, ouvir com atenção e se abrir. A gente pensa que empatia, né? A pessoa conta uma coisa para mim e logo eu falo assim, já leio aqui, Dona Coruja, peraí. A gente fala que empatia é assim, a pessoa começou a me contar uma coisa e aí eu viro para ela e falo assim, puxa, comigo aconteceu a mesma coisa, e começo a contar a minha história. Isso é ser empático, gente. Aposto que vocês conhecem gente assim, né? Boa noite, empatia é uma ponte que cruza fronteiras humanas. Utilizo dessa brilhante ferramenta, evolução da alma. Obrigada, querida. É isso aí. E esse Roman Krishnarik, ele criou um museu itinerante. Gente, eu não participei, não fui nesse museu itinerante. Ele esteve no Brasil, no Parque do Ibirapuera, em 2000, não vou achar que não, em 2017, eu não fui, né? E é um espaço dedicado a desenvolver capacidade de olhar o mundo através dos olhos de outra pessoa. E no caso dele, sabe como que é? Pelos sapatos. Você é convidado a experimentar, a andar com sapatos de outra pessoa, ouvindo a história dela. Olha que interessante. Mas o que isso tudo tem a ver com o CNV? Antes de eu trazer mais dados, tem uma palestra que eu vou deixar depois também para vocês, muito legal, que foi num congresso sobre ética. Quem ministrou também foi o Sven, e foi realizado no mundo inteiro uma experiência, inclusive aqui no Brasil, mais de 100 mil pessoas participando, tá? A experiência era simples, olhar nos olhos de um desconhecido por 1 minuto. Gente, é uma das cenas mais lindas que eu já vi, tá? Eu vi recentemente para fazer essa palestra e sempre me emociono. E vem de encontro uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que me conhecem, que compartilham sua vida comigo. Então, aqui no consultório, é assim, aqui é o lugar onde as pessoas compartilham a sua história comigo, e eu sou muito grata. Que é olhar no espelho. Já se olhou no espelho hoje? Não para olhar os cabelos brancos ou as rugas, né? Mas para olhar para os seus olhos e falar, Alessandra, eu tô aqui. Quem me conhece sabe, tem gente aí da listinha que me conhece, né? Falar, então, Dona Cruz, eu tô aqui. Ô, Vinícius, eu tô aqui. E nesse momento que a gente se olha, a gente se conecta com algo muito especial. Experimenta fazer isso hoje. Posso que você vai olhar no espelho em algum momento, né? Tomar um banho e tal. Não espera embaçar, não, no espelho. Olha e olha nos olhos. Você vai ver o quão especial é ser empático consigo mesmo. Eu acho que nada mais, não sei, me emociona. Experimenta, tá? Então, como eu falei, ser empático não é dar conselhos, nós reagimos, somos levados pelo automatismo, e como conseguir essa empatia? O que facilita e o que dificulta o uso dessa empatia? Gente, o que vocês me dizem, né? Quando eu falo para tudo, Alessandra, eu estou aqui, olha, eu estou assim, passado aconteceu isso, XY, mas eu estou aqui, eu estou no presente. Eu não estou pensando em coisas que aconteceram atrás e não estou preocupada ou ansiosa com coisas que vão acontecer lá na frente. Eu estou conectada comigo agora. E para eu estar agora, tem vários exercícios de presença.
Você tem as meditações, você tem as práticas de mindfulness tão ditas ultimamente, né? Tá aí pipocando também. Tem um exercício, eu não tenho certeza se eu li num livro do Rudolf Steiner, que é um grande filósofo, educador, né, fundador da antroposofia. Se não for, me perdoem, mas é um exercício que eu acho fantástico. Posso que você vai tomar banho ainda hoje, não vai não? Experimenta tomar banho por um lugar diferente. Supondo que eu pego o sabonete e comece a tomar banho pelas axilas. E aí eu falo para você, não tome banho começando pelas axilas, comece pelo pé. Aí fala, nossa, Alessandra, que louco, o que tem a ver, né? O que tem a ver? Que vai dar um chute no seu cérebro e você vai estar com a atenção plena. Você vai começar a falar, opa, eu estou no agora, eu não estou mais no automatismo. Parece ridículo, mas ajuda. Tenta fazer, você vai, depois você me conta, tá? Então, presença é algo fundamental quando eu me disponho a ter uma comunicação mais assertiva da linguagem do coração. E, antes que acabe o tempo, eu vou falar dos 4 passos da CNV e a gente pode exercitar aqui um pouquinho. O Marshall, ele coloca, a gente toma só uma aguinha. Já estou me sentindo em casa, né? Desculpa. O Marshall, ele coloca 4 passos como uma sugestão do trabalho do CNV. Mais importante do que os 4 passos é a nossa intenção, porque nada adianta você protocolar os 4 passos e ser um ótimo vendedor, né? A gente quer que seja uma linguagem genuína. Então, primeiro passo é o fato. O fato é aquilo que é registrado por uma câmera sem julgamento algum, sem generalizações, sem sempre, nunca, tá? Depois do fato, tem o repertório, sentimentos. O que eu senti diante daquele fato? Tá bom, consegui nomear, consegui localizar. Terceiro passo, necessidade, né? Qual que é a minha necessidade, tá? E o quarto passo é o pedido, para você ficar mais feliz, não é verdade? Para você se sentir realizado. Então, olha, eu vou dar um exemplo, já dei um anteriormente, vou dar um mais corriqueiro e a gente pode falar de um outro no âmbito profissional e vocês também dão alguma sugestão aí. Então, por exemplo, para as minhas filhas que devem estar me assistindo ou não, vão ver depois e vão brigar comigo, mas eu comentei que eu disse que eu falei que eu ia dar esse exemplo. Então, eu chego em casa com o meu carro, com as minhas 2 filhas, pus na garagem, hora do almoço, busquei elas no colégio, fato, estaciono o meu carro, as minhas 2 filhas saem do carro, eu, Alessandra, vejo elas indo, sentido elevador, e eu abro o porta-mala e começo a pegar sacolas, e aí vou com as sacolas, mais bolsa, mais mala, perto do elevador e falo, caramba, hein, meninas, né? Fato. A câmera, ela não registrou, né? Se eu fiquei com raiva, ela só registrou isso. Que eu saí do carro com as sacolas, elas saíram antes, e eu falei, caramba, hein, meninas, né? Então, assim, sentimento, raiva, sentimento, frustração, necessidade. Qual é a minha necessidade? Gente, ser reconhecida no sentido de, caramba, fui buscar vocês poderiam me ajudar a pegar as coisas do carro. Colaboração, a necessidade de colaboração. Cada um pega um pouco, vamos nos autoajudar aqui, né? Eu poderia ter julgado, né? Se eu não estivesse falando de CNV, de uma comunicação. Eu fiz uma comunicação agressiva. Eu falei, caramba, hein, meninas, com essa minha cara aqui. Já pensando num monte de rótulos, vocês são folgadas mesmo, né? E eu sou uma mãe turista. Coitada da mamãe, vitimizando, certo? Então, agora esquece isso e vamos praticar CNV. Quem se habilita aí a falar de uma outra forma, tá? Eu vou falar por conta do tempo, tá? Porque eu falo demais, são 7h18 já. Então, olha só.
eu saí do carro, já teve a cena, eu dei de conta que eu estou frustrada, que eu fiquei com raiva e que minha necessidade era de colaboração, e eu chego para as meninas e falo, meninas, né, eu estou cansada, eu estou com fome, são necessidades humanas, né, todo mundo tem cansaço, tem fome, eu não falei isso, né, necessidades são humanas, intensidades diferentes para mim, para você, mas todo mundo tem necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, né? Necessidade de quietude, ok? Então, eu falo, estou cansada, eu estou com fome e estou carregando tudo. Vocês foram andando, poxa, e eu me senti mal, né? Me senti assim, poxa, cadê vocês para me ajudarem? E aí, uma delas vira para mim e fala assim, caramba, mãe, a gente também tá cansada, nem me dei conta, tava meio dormindo no carro, nem vi. A gente pode almoçar e depois a gente desce juntos e carrega as tralhas? Opa, beleza? É simples assim? Simples assim. Agora, imagina uma situação, vou falar esse último exemplo antes da gente conversar um pouquinho, tá? Uma situação de trabalho. Alguém quer relatar alguma situação de trabalho? Que aqui já está aparecendo também encerrar a transmissão, temos 10 minutos. Uma situação pessoal, uma situação profissional, um fato. Alguém quer colocar? Senão eu dou um outro exemplo. Mas tem que colocar logo. Alguém? Deixa eu ver o que eu coloquei. Você imagina numa situação de trabalho, que o seu chefe te dá lá, assim, olha, fulano, você tem 5 relatórios para fazer para hoje. Aí eu vou lá, começo a fazer esses relatórios e o que acontece? Passado, sei lá, 2 horas, esse mesmo chefe vira e fala, como você ainda não fez o relatório, o 4º relatório? Eu estou esperando, eu tenho que entregar agora. Qual é o seu sentimento? Além da raiva, né? Eu sou incapaz? Que mais que eu me senti? Posso me sentir incapaz? Qual a minha necessidade? A necessidade de ter uma fala melhor, no sentido do meu chefe falar assim, pode, da próxima vez, dá para priorizar, já que o senhor tem urgência? Peraí que eu fiquei um pouco confusa, deixa eu ler aqui, Júlia. Quero aproveitar esse tempinho para ver o que vocês estão falando. Júlia, quando conversamos com alguém sendo direto e com toda a delicadeza, e mesmo assim a pessoa chora. Poxa vida, né? A gente, quando se conversa com alguma pessoa, a gente não controla como o outro vai ouvir. A gente pode controlar como nós vamos falar. Uma coisa é ser autêntico, outra coisa é ter aquela honestidade nua e crua. Você cristalizando, né? Porque eu posso falar super, não sei se é o caso, me perdoa, tá? Mas assim como eu não tenho como saber, muitas vezes a gente fala de forma muito delicada, né? E a gente fala super delicado com o outro, e o outro mesmo assim se sente ofendido. Ele tem questões ali dentro, que são deles, né? Se você fala assim, olha, eu estou aqui caso você queira conversar, por que você está se sentindo assim, né? Porque nós temos tendência, muitas vezes, em nos minimizarmos, nos colocarmos mais para baixo, né? Então, tentar acolher nesse sentido. Mas cabe o outro. Você tenta falar de uma forma compassiva, né, a partir dos seus sentimentos. E quando você fala dos seus sentimentos, eu não estou ofendendo ninguém. Mas é muito importante eu também me colocar no lugar do outro e saber se eu estou pedindo, gente, ou se eu estou exigindo alguma coisa. Vocês sabem a diferença? Se eu falo assim, um exemplo bem simples, Roberto, pega um copo de água para mim. Roberto vai lá e me traz um copo de água. Beleza. Eu pedi ou exigi? Pedi. Tudo bem. Aí, Roberto, pega um copo de água para mim? Ale, não vou pegar agora, não. Eu pedi ou exigi?
Você só vai saber da minha reação quando o outro falar não. Aí o Roberto fala assim, ai, não vou levantar agora não. Levanta lá, vai. Aí eu fico brava, né? Falo, caramba, você já estava em pé, podia ter pego o copo de água para mim, não é verdade? E aí, o que isso significa? Que eu estava exigindo ao invés de pedir. Júlia, desculpa, não sei se responde muito bem. Boa noite, querida Elizabeth, Vitor, Vinícius. Como nos protegemos quando sabemos que estamos em um dia ruim e descontar em alguém que não merece? Poxa vida, saber como você está chegando. Às vezes você teve um dia caótico, uma noite horrível, você brigou com alguém, você teve insônia, enxaqueca, não sei o que, você chega, você tem uma reunião, ou você chega, teve um dia estressante do trabalho, você chega em casa, né? Tem aquela louça que alguém falou que ia lavar, não lavou, você já, descontou tudo no outro. Como que a gente se protege, né? No primeiro momento, se a gente se dá conta e falar, caramba, eu estou estressado, você pode chegar para o outro e falar assim, olha, hoje meu dia não foi bom, então eu não vou conseguir, eu preciso tomar um banho, eu preciso respirar, eu preciso às vezes de 5 minutos antes de entrar numa reunião. Então, você pode sinalizar para o outro o seu estado. Aí você fala, nossa, no trabalho eu posso fazer isso? Você imagina que, sei lá, eu chego super atrapalhada no meu serviço e a minha gestora fala assim, nossa, Alessandra, tá em cima da hora, tá tudo bem, mas um tudo bem que conecta comigo, ela se interessa por mim, tá? Olhou para mim e eu falo, putz, não, peguei trânsito, aconteceu, não dormi bem e tal, mas estou aqui. Ela falou, eu vou segurar 5 minutos, toma uma água, né? Relaxa, respira um pouco, depois você vem. Isso não já te ajuda? Ajuda. Né? Então, você chegou em algum lugar e você sabe que você está num dia super ruim. Sinaliza para o seu filho, sinaliza. Né? Os cachorros já vão abandonando o rabinho e está tudo festa, né? Você passa por ele e você nem deu bola. Mas como é gente, alguém vai sentir que você não está de bem. E às vezes aquela pessoa que está na sua casa também não está de bem. Então, o fato de você, pelo menos, sinalizar, né? Não é uma questão de se proteger, é pelo contrário, né? É uma questão de se expor. Júlia, igual quando pedimos por favor e por gentileza, muda todo o contexto. Pois é, por favor e gentileza, desde que seja feito de coração. Porque a gente pode falar, por favor, muito obrigado e tá pé da vida, não é verdade? Gente, 7h26, foi muito rápido. Hoje estou com saudades. Alguém quer mais colocar? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Vocês gostaram? Tá? Não sei se dá para dar like nisso, não faço nem ideia. Pessoal da Unify, depois que assistir, veja aí se gostou, não gostou, se querem mais. Né? Montar um grupo de CNV. O CNV é prática, gente, é muito legal. Viu? Me procurem lá no Face, HECHT, no Insta, Alessandra H09. Seria legal saber mais, se mais, a CNV. É uma busca minha. Eu estou sempre querendo dar esses cursos, palestras, porque é algo que me motiva. E eu preciso muito melhorar minha comunicação. Quem me conhece sabe. Amando sua palestra, amando a presença de vocês. 3 minutinhos. Foi gostoso, sabia? Gostei de estar aqui. Alguém mais quer falar alguma coisa? Gratidão, viu, gente? É um caminho, é um novo olhar e é libertador, porque foge de culpa, foge de acusação, né? Então, uma forma bem bacana da gente aprender a conversar. Adorei as informações, que bom que foi fácil de entender. Estou à disposição, pessoal. Gostei muito. Beijo, Ri. Ricardo, eu conheço. Eu espalhei também, viu? Ia fazer uma palestra. Obrigada, Júlia. Olha, procurem esse livro, é muito legal. Procurem esse baralhinho, muito legal também. Como eu falei para vocês, ó, ele tem um baralho vermelho cheio de necessidades e um baralhinho cheio de sentimentos. Eles nos ajudam muito no dia a dia, nas nossas relações, viu?
Então, eu agradeço a vocês. Acho que eu já posso encerrar aqui a transmissão. Gratidão e tenham conversas empáticas, sejam autênticos, vale a pena, não ser honesto, né, jogar na cara, mas olhar para si mesmo, ver o que está pegando e tentar ter conversas mais produtivas. Acho que todo mundo só tem a ganhar. Boas sementes, tenho certeza aí que tem terras bastante férteis aí para essas sementes germinarem, viu? Então, beijo grande a todos. Me despeço. Até mais, pessoal. Deixa eu ver como eu encerro aqui. Bye, bye. Oi, querida. Posso encerrar o stream?